Olá, galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aula de Geografia hoje, professor Igor Pinheiro. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Então, agora a gente vai dar andamento ao conteúdo. Estávamos falando sobre climas brasileiros, massas de ar. Então, vamos continuar falando dos componentes físico-naturais, mas vamos olhar agora de uma maneira bem mais articulada, né, porque vamos tratar do conteúdo de domínios morfoclimáticos brasileiros, né, que tem a sua dimensão muito próxima da ideia de bioma, mas que no frigir dos ovos aí não é a mesma coisa. É uma definição do geógrafo, do saudoso geógrafo brasileiro Aziz Nassib Absaber, né, e está sempre nessa contribuição dos conteúdos escolares de geografia. Mas vamos para a correção da atividade, né? Eu havia deixado para vocês três questões para essa atividade. O primeiro item, os tipos de massa de ar, as características de formação e sua relação com o lugar de onde são originadas, né? Quais as massas de ar que atuam em Mirador? E quais são os seus efeitos diretos no espaço geográfico deste município? Aqui eu trouxe, né, a imagem que foi trabalhada no slide anterior, em que nós temos a atuação das massas de ar no período do inverno e no período do verão. Lembrando que o inverno, ele começa no dia 21 de junho e vai até o dia 23 de setembro, e o verão inicia no dia 21 de dezembro e vai até 21 de março, ok? As características básicas do inverno é a atuação dessa massa de ar polar atlântica, né, que se forma na região norte da Antártica, sobre o oceano, então ela traz muita instabilidade aqui, quando se encontra com a massa mais quente, traz frio, né, geada, traz até neve, dependendo da localidade, né, das condições de altitude. E aqui o verão, em que a massa equatorial continental, essa aqui que se forma sobre a floresta amazônica, né, sobre a área próxima ao Equador, que acumula muita umidade, né, e, consequentemente, distribui para grande parte do território nacional. Então, faz com que o nosso verão seja extremamente chuvoso. E aí, quais são os seus efeitos? Quais são as que atuam em Mirador? Aqui a gente vê as setinhas, e no inverno, a massa que atua é a massa equatorial atlântica, né? A MEA, aqui percebe, está sobre o território do Maranhão, bem em cima de Mirador, parece, né? Então, essa massa, ela é uma massa quente, uma massa seca, né? Embora ela atue, esteja se formando sobre o Oceano Atlântico, ela não provoca grandes volumes de chuva no território de Mirador, né? É nesse período de inverno em que, principalmente junho e julho, à noite, tem uma temperatura bem amena, né, por conta desse aspecto aqui da massa polar atlântica, que também consegue penetrar sobre os rincões do sertão brasileiro, mas predominantemente o período de chuva, que traz maiores volumes, que modifica a paisagem da região, nós devemos indicar como ocorrência da massa equatorial continental, essa aqui que se forma sobre a floresta amazônica, carregando muita umidade, muita chuva, né, muitos volumes, e consegue atingir todo o território do município de Mirador, né? Os efeitos diretos no espaço geográfico do município, principalmente no período das chuvas, vocês sabem que aí, por conta da ocupação irregular, de falta de infraestrutura, uma série de condições de drenagem, vários problemas acabam ocorrendo, mas não são só os problemas, principalmente na zona rural, ela é beneficiada com as atividades agrícolas, porque é nesse período em que se intensificam as safras, por conta do período de chuva, da cobertura vegetal que está mais intensa, né? O risco de queimadas diminui, né? Então, a presença de uma massa de ar seca e de uma massa mais úmida, ela faz com que essas atividades ligadas ao campo, elas sejam reguladas também pelo período das chuvas, né? Então, é o período que antecede as chuvas, em que há preparação do solo, em que há toda uma série de preparação dos recursos. Na cidade, o sofrimento maior é com o período de maior chuva,
né? Porque a cidade de Mirador, ela não está adequada, não recebeu a infraestrutura adequada para suportar grandes volumes de chuva, até pelo seu processo de construção, né, de transformação do espaço urbano, que não respeitou, né, a dinâmica da natureza, não levou em consideração toda a força e dinâmica da natureza. Então, vários aspectos, do ponto positivo como do ponto negativo, são influenciados pela presença dessas duas massas de ar, principalmente a massa que atua no verão. Aí aqui vem o conteúdo, de fato, né? O que são domínios morfoclimáticos? Vocês já ouviram falar? Perdão. Vocês já ouviram falar? Porque a palavra é meio complicada, né? Morfoclimático, morfo vem de morfologia, de forma, de relevo, climático, com clima, chuva. Então, nós já percebemos que pelo nome já tem aí, pelo menos, dois componentes físico-naturais bastante relevantes, né? A estrutura do relevo, as condições climáticas, mas nós temos também a observar a cobertura vegetal, a hidrografia e o tipo de solo. Então, os domínios morfoclimáticos são os conjuntos territoriais, né, esse espaço, esse território, que tem características, que tem uma dinâmica comum, né, que envolve todos esses elementos que eu citei para vocês. Cobertura vegetal, hidrografia, solos, relevo e também condições climáticas, principalmente características climáticas, ok? Que vão influenciar toda a dinâmica desses outros elementos. Se vocês já ouviram falar, ótimo. Se não ouviram falar, vão ouvir agora, ok? Então, o que são esses domínios morfoclimáticos? Eles representam a combinação de um conjunto de elementos, relevo, clima e vegetação, está faltando hidrografia e solo também, que se interrelacionam e interagem, formando uma unidade paisagística. Então, no domínio morfoclimático, nós conseguimos observar a ideia de conjunto dos elementos da natureza. Não dá para dissociar ali a dinâmica de um elemento separado do outro. Eu não tenho como perceber o tipo de cobertura vegetal, a forma da vegetação, como ela se desenvolve, sem relacioná-la diretamente ao aspecto do clima. Porque se chove mais ou se chove menos, a cobertura vegetal ela vai ser mais densa ou ela vai ser menos densa. Isso é perceptível quando nós podemos comparar dois domínios morfoclimáticos totalmente diferentes, como o domínio morfoclimático amazônico e o domínio morfoclimático da Caatinga, né? São domínios que têm os seus opostos. No amazônico chove bastante, logo a cobertura vegetal ela vai ser bastante densa, bastante abundante, né, bastante vasta, e no domínio da Caatinga, nós já temos o reverso, né, com muitas inconstâncias na chuva, né, com baixo índice pluviométrico, ou seja, baixa quantidade de chuva, e isso, consequentemente, influencia toda a dinâmica da cobertura vegetal e também dos outros componentes físico-naturais. Entendido? Então, a gente, sempre no domínio morfoclimático, representa essa ideia de conjunto da paisagem, né, em um dado território. E aqui nós temos um mapa ilustrando e comunicando a territorialidade de cada um dos domínios. O domínio amazônico em verde, cerrados em azul, nem sei que cor é essa, um verde azulado, mares e morros, um azul turquesa, araucárias vermelho, caatinga laranja, as pradarias em amarelo e essa área acinzentada, toda a área de transição. São as áreas que têm elementos de um dos dois biomas em que está de transição. Por exemplo, aqui, ó, essa área em cinza que está entre o amazônico e o cerrado, ela tem características dos dois domínios morfoclimáticos. Nessa região aqui que compreende Maranhão e Piauí, tem característica dos três, tanto de Caatinga, quanto de Cerrado, quanto de Amazônica. Então, essa faixa de transição, na natureza não tem nada muito territorializado, como se fosse um murar, desse morro para lá é um outro tipo de domínio com outras características, não. Né? À medida em que nós vamos nos distanciando da área principal do domínio morfoclimático, essa vegetação, as características do domínio, eles tendem a ir perdendo a sua força e entrando num processo de transição até integrar um outro tipo de domínio morfoclimático. Então, na natureza paisagística, funciona assim. Aí aqui temos o Maranhão. Eu fiz um esquema aqui para representar o Maranhão e lancei essa pergunta para vocês, né? Quais domínios
predominam no estado do Maranhão? Então, a gente pode observar que tem 2 domínios e uma área de transição, né? Então, é o domínio amazônico na sua porção oeste, né, aqui próximo à divisa com o Pará, e a sua porção sul, na divisa com o Tocantins, nós temos as áreas de cerrado, que é justamente onde se desenvolve a maior parte da agroindústria maranhense voltada à produção de grãos, soja, milho, enfim. E a área de transição aqui, né, que é a região centro-leste do Maranhão, nessa área da divisa com o Piauí, né, que nós podemos verificar essa faixa de transição. E aqui eu especifiquei Mirador para vocês, e qual deles predomina em Mirador. Aqui vocês podem observar que Mirador está numa área de transição, na parte cinza. Então, é mata de cocais, né, que a gente chama essa região da área de transição, com muitos babaçoais no lado maranhense, Buriti, muitas carnaúba também no lado piauiense, mas essa faixa ela é de transição, ela tem características paisagísticas, de clima e também de vegetação muito próprias dos três domínios aqui que estão ao lado. Tem um pouco de caatinga, tem um pouco de cerrado e também tem alguma coisa de floresta amazônica, né? Então, a gente vai observar essas características. E vamos para o domínio morfoclimático amazônico, né? É o que apresenta a maior área de todos. Percebam que dos domínios morfoclimáticos é aquele que ocupa 40% do território brasileiro, quase metade do território brasileiro é só amazônico. Claro que é um domínio que vem sofrendo uma pressão muito grande das atividades produtivas, principalmente a substituição da floresta por áreas de pasto, né, para a criação de gado. É uma área com altíssima pluviosidade. Pluviosidade é o índice de quantidade de chuva, né, o índice médio de chuva. Então, aqui nós temos a região onde mais chove, onde tem os maiores índices de chuva do Brasil, ultrapassando facilmente 2.000 milímetros por ano, chegando até 3.000, próximo de 4.000, então é muita chuva, né? Possui temperatura elevada, por estar próximo à linha do Equador, os raios incidem perpendicularmente à superfície terrestre, fazendo com que haja uma concentração de calor mais significativa, tem grande biodiversidade por conta da presença da floresta, né, uma grande quantidade de primatas, de insetos, de animais, de uma maneira geral, e também da fauna, né, e flora. O solo ele é considerado pobre em nutrientes em relação a outras áreas, por conta desse excesso de chuva. Então, a grande quantidade de chuva ele acaba carregando os nutrientes, né, que são necessários às plantas para as camadas mais profundas do solo, e também são levadas pela drenagem superficial, rios, córregos, né, as áreas de drenagem onde a água escorre na superfície. Então, tem 3 tipos de vegetação, que é a chamada mata firme, onde não são alagadas, que tem uma vegetação densa, a mata de várzea, que em determinado período do ano elas alagam, principalmente no período de maior concentração de chuvas, que vai de novembro até maio, e as matas de igapós, né, que são permanentemente alagadas, são as áreas de planície mais baixas que nós encontramos na floresta amazônica. Então, mesmo no período de menor quantidade de chuvas, elas ainda permanecem alagadas por conta das características desse domínio. O domínio morfoclimático do Cerrado, que é um dos mais atingidos nos últimos 30, 40 anos, tem sido intensamente devastado para a substituição para a agropecuária, né, para a atividade brasileira, que representa uma grande importância para a gente, mas que precisa ser visto com muita cautela. Ele também tem uma área de grande cobertura, né, cerca de 25% do território nacional, um quarto do território nacional é ocupado pela área de cerrado. Nesse mapa aqui vocês conseguem observar a área de atuação, claro que é a área de presença do cerrado, mas a área original. Essa área aqui ela já foi bastante devastada. Então, o solo ele é considerado pobre em nutrientes e rico em alumínio, e embora tenha essa pobreza de nutrientes, ser um solo muito ácido, o desenvolvimento de técnicas de cultivo proporciona com que haja a correção desse solo. E ele nessas áreas tem sido
muito intensa as atividades produtivas do campo, principalmente aquelas, os grandes parques de agricultura, principalmente a agricultura mecanizada, por conta das características do relevo. São um relevo mais plano, com mais propício à mecanização, né, com baixa quantidade de inclinação, de relevos, que são propícios mesmo a esse tipo de atividade. Okay? Alta pluviosidade, concentrando a estação chuvosa e a outra seca, né? Então se divide aí 6 meses mais ou menos seco, 6 meses mais ou menos chuvoso. A vegetação é do tipo de gramíneas, arbustos e árvores com troncos retorcidos. A vegetação ela é esparsa, ela não é concentrada, não é densa, igual a floresta amazônica, assim, uma árvore ao lado da outra, né? Não tem essa característica. E a mata mais fechada, ela se apresenta próximo aos rios, né? Que é a mata ciliar. É o berço da nascente dos principais rios brasileiros, né? Do Prata. Aqui tem o Amazonas, mas não é o rio Amazonas em si, são alguns de seus afluentes. E o Rio São Francisco também, que é o maior rio genuinamente brasileiro, né? E é a área destinada, né, o domínio morfoclimático, onde se concentra a maior produção de soja, milho, café, arroz e feijão. No domínio morfoclimático de Mata Atlântica, né, aqui a gente pode perceber que foi o domínio mais devastado desde quando os portugueses chegaram no Brasil. Atualmente só existe cerca de 6% da mata nativa original de Mata Atlântica. Até porque essa vegetação, ela é uma vegetação que se estende na área costeira. E aí a gente tem a presença, né, das grandes cidades, dos grandes centros e do maior contingente populacional morando nessa região. Então, a Mata Atlântica, ela foi praticamente substituída pelas construções humanas. Então, a presença da sociedade nessa região, que fez com que a diminuição da cobertura, original, ela praticamente zerasse. Então, esses 7% que aparece aqui são áreas de parques, áreas de preservação de nascentes de rios e outras situações, né? São características da Mata Atlântica também, cobre 25% do território nacional, é uma área bastante significativa, né, um solo considerado pobre em nutrientes mais rico. Aqui está repetindo, gente, não são essas características, né? Então, as características da Mata Atlântica, a gente desconsidera esse slide, né? Não são essas as características. Então, as características da Mata Atlântica alta pluviosidade, tem um relevo relativamente, na porção sul e sudeste, um relevo de médias e altas altitudes, né? A vegetação costeira, é a vegetação típica de pau-brasil, como a gente já ouviu falar, né? Tem muitas áreas de mangues também, né? E é uma vegetação extremamente importante para a dinâmica natural do planeta e também para a dinâmica natural dos animais que ali vivem. Tem alta biodiversidade, né? Muitas espécies de animais e também de vegetais que são endêmicas, inclusive algumas delas, né? Várias delas, elas só existem na Mata Atlântica, né? Outra característica é essa presença da Mata Atlântica está situada nas áreas de maior densidade populacional do país, fazendo com que haja uma pressão pela retirada dessa vegetação original em substituição às construções, às moradias, né, a dinâmica urbana da sociedade brasileira. Aí eu passo uma atividade para vocês, realizo uma leitura da página 188 do livro didático, uma leitura complementar sobre as florestas tropicais, e em seguida vocês vão responder as duas questões referentes ao texto, aquela leitura complementar que tem no livro. O título é Florestas Tropicais. Aí tem duas questões, vocês respondem as questões, tira a foto, manda pelo WhatsApp, e dúvidas, pode chamar também o professor Igor no privado, que a gente recorre vocês, tá? Tchau, até a próxima aula, a gente se encontra.